Os cemitérios sempre foram vistos como lugares de silêncio, respeito e memória. Espaços onde a vida encontra sua pausa final e onde os vivos retornam para lembrar, refletir e sentir saudade. No entanto, ao longo da história, alguns cemitérios deixaram de ser apenas campos santos e se tornaram cenários de crimes reais, mistérios não resolvidos e histórias que até hoje ecoam entre lápides e corredores de pedra. Diferente do que muitos imaginam, esses crimes não aconteceram por algo sobrenatural. Eles aconteceram por mãos humanas, por ganância, medo, desespero ou violência. E talvez seja justamente isso que torne essas histórias tão impactantes. Perceber que até os lugares mais silenciosos podem guardar capítulos sombrios da sociedade. Em várias cidades do Brasil, investigações revelaram casos de profanação de túmulos que chocaram famílias inteiras. Túmulos antigos, alguns centenários, foram violados durante a madrugada. Restos mortais desapareceram, urnas funerárias foram abertas e objetos pessoais levados. Em muitos desses casos, o crime só foi descoberto semanas depois, quando parentes foram visitar o local e perceberam sinais estranhos, como lápides deslocadas ou terra recentemente mexida. Um dos aspectos mais perturbadores desses crimes é que muitas vezes os responsáveis tinham acesso privilegiado aos cemitérios. Em alguns casos reais, coveiros ou funcionários terceirizados se aproveitaram da confiança e do horário noturno para cometer atos ilegais. O silêncio que deveria proteger o descanso eterno acabou sendo usado como aliado do crime. Há também registros de cemitérios utilizados como esconderijos. Criminosos em fuga encontraram nesses espaços um local improvável para se ocultar. À noite, entre túmulos e capelas abandonadas, alguns se esconderam por dias. Em determinadas investigações policiais, a descoberta de suspeitos dentro de cemitérios revelou como esses locais eram vistos como zonas esquecidas, fora do radar da vigilância constante. Outro tipo de caso que marcou a história envolve o roubo de túmulos de famílias ricas. Em diferentes épocas, especialmente no século passado, quadrilhas especializadas violaram sepulturas em busca de joias, alianças e objetos valiosos enterrados junto aos mortos. Esses crimes não apenas feriram a lei, mas também a dignidade das famílias, que se viram obrigadas a reviver o luto ao saber que o descanso de seus entes queridos havia sido violado. Há também histórias mais difíceis de ouvir, como crimes cometidos durante velórios. Momentos que deveriam ser de despedida se transformaram em cenas de violência. Discussões familiares antigas, rivalidades e vinganças emergiram no ambiente mais improvável. Em alguns desses casos, o cemitério deixou de ser apenas cenário e se tornou testemunha silenciosa de tragédias humanas que poderiam ter sido evitadas. Alguns cemitérios carregam ainda mistérios nunca totalmente esclarecidos. Túmulos encontrados vazios, sem sinais de violação, registros que não batem, corpos que simplesmente desapareceram dos arquivos oficiais. Esses casos alimentam teorias e especulações, mas também levantam questões sobre falhas humanas, negligência e falta de controle ao longo do tempo. Existem ainda histórias documentadas de erros médicos em séculos passados, quando diagnósticos equivocados levaram pessoas a serem enterradas, sem que a vida tivesse realmente cessado. Esses relatos, hoje estudados como registros históricos, revelam marcas encontradas em caixões antigos que indicam tentativas desesperadas de sair. São histórias que causam impacto, mas que também nos lembram de como a ciência e os protocolos evoluíram. O mais importante ao falar desses casos é compreender que o cemitério em si não é o vilão. Ele não cria crimes, não provoca violência e não carrega maldade própria. O cemitério apenas guarda histórias humanas, inclusive aquelas que preferiríamos esquecer. Ele é um espelho silencioso da sociedade e de seus extremos. Para quem observa com atenção, esses lugares também contam histórias de justiça. Muitos crimes cometidos em cemitérios foram resolvidos graças à persistência de investigadores, denúncias anônimas e avanços tecnológicos. Câmeras, registros digitais e cruzamento de dados trouxeram respostas que antes pareciam impossíveis. Ao narrar esses casos, é essencial manter o respeito. Não se trata de explorar o sofrimento,
mas de compreender os fatos, refletir sobre o comportamento humano e lembrar que mesmo nos lugares mais silenciosos, a verdade sempre deixa rastros. Os cemitérios continuam sendo acima do tudo, espaços de memória, mas dentro dessa memória, existem capítulos claros e capítulos escuros. Contar essas histórias é uma forma de dar voz ao que foi silenciado, de alertar, de informar e de mostrar que o medo não deve ser do lugar, e sim das escolhas humanas que transformam qualquer espaço em cenário de crime. Entre túmulos antigos, caminhos de pedra e nomes gravados em mármore, permanecem histórias que ainda precisam ser contadas. Algumas foram encerradas com justiça, outras continuam abertas, aguardando respostas. E enquanto houver memória, essas histórias jamais estarão completamente enterradas.